A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil e Top TV. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e este é o Jornal da Central TV Brasil e da Top TV. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil e Top TV, o exercício de cidadania, com opinião forte. A ciência nos tem demonstrado ao longo de séculos que o desenvolvimento humano é uma realidade. E isso se traduz principalmente na expectativa de vida das pessoas. Vejamos estes números para você refletir. Quando, no ano de 1945, a média era de 45 anos de vida no Brasil, e agora, no ano de 2021, essa média é de 77 anos. Podemos acreditar que isso é mais que extraordinário. Isso é uma maravilha. O brasileiro está vivendo mais 32 anos. Graças ao quê? Graças ao conhecimento científico. Agora, para espanto geral, isso não se discute. A ciência, infelizmente, é pouco valorizada. Nós sabemos, pelos recados dos defensores da natureza, que isso é pouco importante, a discussão da ciência. Os ecologicamente corretos apresentam outra realidade. E ficam todos eles discutindo responsabilidade e transferindo sempre ações aos governantes. Hoje qualquer governo responsável busca criar alternativas, principalmente para empregos e alimentos, que, sem qualquer dúvida, esses dois são fundamentais. Trabalho e alimentos são fundamentais para qualquer sobrevivência. Então, ao promover banalidade, vamos efetivar a realidade, meu irmão. Primeiro, trabalho. Segundo, alimento. E aí sim, mas depois de se resolver isso, vamos tratar dos problemas ambientais. Primeiro, a vida. Depois, o que é mais importante. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Paraná registrou 6.886 ocorrências de furtos e roubos a menos no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Isso representa redução média de 38 ocorrências destes crimes por dia nos 6 primeiros meses deste ano. Somado às modalidades de furtos e de roubos, de janeiro a junho deste ano,
foram 85.907 ocorrências contra 92.793 do ano anterior, uma queda de 7,4%. Os dados divulgados correspondem às 23 áreas integradas de segurança pública, forma como o Estado é dividido para analisar estatísticas criminais e também abranger os 399 municípios do Paraná. O secretário de Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, afirma que a integração entre as forças de segurança e as ações estratégicas têm sido fundamentais para a redução destes índices. O nível de atividade da indústria da construção voltou a subir em julho. Após a primeira alta do ano ter sido registrada em junho, aponta o levantamento da Confederação Nacional das Indústrias, divulgado. De acordo com esta divulgação, a indústria da construção da CNI, a recuperação da atividade se reflete na confiança dos empresários desse setor, que em agosto voltou a subir, atingindo o maior patamar deste ano, com 59,7 pontos, em uma escala que vai a 100. Aumento de 1,9 pontos em relação ao mês anterior. Há maior otimismo em todas as expectativas analisadas em agosto na comparação com o mês anterior, diz o relatório da intenção de investir. Por exemplo, encontra-se no índice mais alto desde 2014, 45,4 pontos. Cerca de 89,6 milhões de trabalhadores receberão o rateio do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em 2020. A Caixa Econômica Federal informou ter concluído os depósitos das contas vinculadas no último dia 17. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decidiu distribuir aos trabalhadores 8,129 bilhões de reais, correspondente do lucro líquido do fundo no ano passado. O montante equivale a 96% do ganho de 8,467 bilhões obtidos pelo FGTS em 2020. O depósito estava previsto para ocorrer até o fim desse mês, mas foi concluído esta semana, inclusive antes do prazo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a partir do dia 15 de setembro, será aplicada uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas, transplantadas, recentemente, com câncer, queimaduras graves e outros, que tomarão a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. A data foi escolhida porque, segundo o ministro, pelos cálculos do Ministério da Saúde, toda a população com mais de 18 anos já vai ter sido vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina. O imunizante escolhido para a dose de reforço será o da Pfizer. A Premier League, a primeira divisão do futebol da Inglaterra, informou que seus clubes relutantemente, mas unicamente, decidiram não liberar jogadores para jogos em países na lista vermelha para o Covid-19, do Reino Unido para a próxima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, que deve acontecer agora em setembro. De acordo com os dirigentes do Reino Unido, qualquer pessoa que retorne de um país da lista vermelha deve ficar em quarentena no mínimo por 15 dias, o que significa que os jogadores podem perder vários jogos de seus clubes. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. O Banco da Mulher é um programa gerido pela Fomento Paraná, parte do plano de governo do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Ele iniciou suas atividades em outubro de 2019. Hoje, já conta até com alguns números bastante expressivos. Nós já contabilizamos mais de 5 mil empreendimentos de mulheres paranaenses apoiados. São mais de 65 milhões de reais colocados na economia a partir dos empreendimentos femininos. É uma política de gênero, de inclusão de gênero importante do nosso governo. É essa a prioridade também, inclusão de todos os gêneros. E o governo do Paraná, a partir da Fomento Paraná, colocou à disposição das mulheres empreendedoras. Por quê? Nós apoiamos as mulheres empreendedoras em condições diferentes dos demais empreendedores. Por quê, Johnny? A mulher é mais suscetível ao desemprego em momentos de crise. A mulher, isso são dados acadêmicos também, elas estão mais à margem do sistema de crédito tradicional. Por isso, da atenção especial do governo do estado do Paraná. E, ao mesmo tempo, as mulheres, isso é um predicado importante, elas empregam mais mulheres. Então, por que não apoiar, dentro dessa política de inclusão de gêneros, as mulheres empreendedoras? O governo do Paraná, a partir da Fomento do Paraná, oferta crédito de R$1.000 a R$500 mil, com uma subvenção de 7 pontos percentuais ano, isso é, com redução de juros de 7 pontos percentuais ao ano. Por isso faz com que as linhas de crédito do microcrédito comecem a partir de 0,45 ao mês, linhas outras acima de R$20 mil até R$500 mil, como por exemplo a mulher que queira, mulher empreendedora, que queira investir em alternativas energéticas, ela pode captar recursos conosco a uns juros módicos de 0,25 ao mês, para vocês terem uma ideia. Dada a importância da política de gênero aqui dentro do governo, em especial da Fomento Paraná. O Paraná alcançou uma marca na campanha de vacinação contra a Covid-19 ao ultrapassar 10 milhões de doses aplicadas. Até o momento, 7.017.431 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 2.985.049 com as duas ou o imunizante de dose única. Completando a cobertura imunológica em números absolutos, já chegaram aos braços dos paranaenses 10.002.480 vacinas. Os números são do Vacinômetro Nacional, ferramenta disponibilizada e atualizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais uma marca expressiva que o Paraná alcança. São mais de 10 milhões de aplicações, algo muito relevante. Isso vai fazer com que a luz no fim do túnel, o caminho para o fim da pandemia, fique cada vez mais próximo, mas não podemos esmorecer. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou portaria no Diário Oficial da União, prevendo a possibilidade de seus beneficiários com dificuldade de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa, mediante visita de representante do Instituto. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o serviço por meio de um requerimento. De acordo com a Portaria 1321, a visita favorecerá beneficiários, sem procurador ou representante legal, cadastrado. O requerimento, que possibilita a comprovação de vida por meio de pesquisa externa, pode ser feito por terceiros, por meio da Central 135, pelo aplicativo Meu INSS
ou por meio de outros canais a serem disponibilizados pelo INSS, sem a necessidade de cadastramento de procuração para esse fim específico ou do comparecimento do beneficiário ou interessado a uma agência da Previdência Social. O enviado da China às Nações Unidas disse que o exército dos Estados Unidos e os militares de outros parceiros da coalizão deveriam ser responsabilizados por supostas violações de direitos que cometeram no Afeganistão. Os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e outros países devem ser disponibilizados pela violação dos direitos humanos cometida por seus militares no Afeganistão, e a evolução desta seção atual deve cobrir essa questão, disse o embaixador da China, Chen Shu, em uma sessão de emergência do Conselho de Direitos Humanos sobre a situação no Afeganistão. O Airbnb se comprometeu a fornecer moradia gratuita para 20 mil refugiados afegãos. O CEO, Brian Chesky, disse que o programa começaria imediatamente e que a empresa pagaria pelas estadias. O deslocamento e a necessidade de acomodação de refugiados afegãos nos Estados Unidos e em outros lugares é uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. Sentimos a responsabilidade e queremos ajudar, disse Chesky em uma série de postagens no Twitter. Brasil e Colômbia assinaram um memorando de entendimento para a cooperação em atividades espaciais com fins pacíficos. O documento foi assinado pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações brasileiro, o astronauta Marcos Pontes, e seu equivalente colombiano, Tito Crensin Borrero. A parceria será em áreas temáticas como a observação da Terra e o desenvolvimento, montagem, testes e operação de satélites. Além disso, o acordo vai permitir um uso compartilhado de infraestruturas científicas e tecnológicas entre os dois países. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Sua Excelência, o xadrez. Você que gosta de participar de torneios de xadrez, você que o teu filho está estudando, que está estudando xadrez, ou que joga xadrez e está em idade escolar, aproveite. Estão abertas as inscrições para o maior circuito virtual de xadrez do Brasil. É o Torneio de Xadrez Escolar SESC, organizado pela Federação de Xadrez do Paraná, com o apoio do Centro de Excelência de Xadrez e patrocínio master do SESC. Todas as escolas, todos os estudantes têm inscrição gratuita para participar deste torneio. Serão fases locais, regionais e uma grande final estadual. Então, para poder passar para o regional ou para a final, precisa ganhar uma das etapas ou se classificar em uma das etapas. Se você quiser participar, entre no site que está abaixo, no site do SESC, faça a sua inscrição, ela é totalmente gratuita. E lá também, nesse site, feito especialmente para o torneio, tem, além das inscrições, tem o regulamento completo, a data das etapas, né? As etapas serão aqui em todas as regionais do SESC e a premiação será entregue na regional. Então, se você se inscrever pelo SESC em Curitiba e ganhar,
Você recebe a sua premiação, vai até o SESC e recebe a sua premiação por ser um dos melhores classificados dentro da etapa Curitiba. Mas se você quiser se inscrever por São José dos Pinhais, também pode. A única diferença é que se você for premiado, você vai ter que ir em São José dos Pinhais. Se você quiser participar de todas as etapas, ou seja, você não passou na etapa da sua cidade, você não teve um bom resultado, então você pode se inscrever por outra cidade e alcançar um melhor resultado, vindo a se classificar, podendo se tornar o campeão estadual. É uma ótima oportunidade de você praticar o xadrez, jogar um xadrez de alto rendimento e, quem sabe, nós encontramos aí, entre os estudantes, o nosso futuro campeão ou mais um grande mestre para o estado do Paraná. Participe! Torneio de Xadrez Escolar do SESC, agora na modalidade virtual. Executaram a obra com dimensões da Nova Ferroeste, com 1.285 quilômetros de extensão, requer, além de alto investimento, larga experiência na construção e também na operação de estradas de ferro. O projeto, ainda em fase final de estudos, está recebendo intenções de empresas da China e também do Japão. Essas empresas têm demonstrado interesse em se habilitar para concorrer à produção de atividades relacionadas à construção desta ferrovia. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu autoridades dessas empresas, aonde se discutiu a viabilidade e buscou ainda novas informações. A partir do dia 1º de setembro, quarta-feira da semana que vem, entrarão em vigor as novas normas e critérios para seguros de automóveis. As regras foram publicadas no último dia 13 no Diário Oficial da União pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e pretendem diversificar e ampliar a oferta de produtos e facilitar a adesão de novos segurados. Entre as principais mudanças que entrarão em vigor está a possibilidade do segurado efetuar uma contratação de serviços de forma personalizada, ou seja, ele pode optar por pagar apenas o serviço para acidentes e não para furto e roubo, ou vice-versa, além de contratar seguro apenas para uma parte do veículo. Isso pode fazer com que o custo do serviço contratado seja adaptável ao bolso do consumidor. O Banco Mundial suspendeu a ajuda financeira ao Afeganistão e avalia o processo de transição de liderança no país. A instituição diz que está preocupada especialmente com o impacto do novo governo sobre as mulheres. Para esse ano, o Banco Mundial tinha investido 680 milhões de euros de ajuda, mas que, por enquanto, estão congelados. Desde 2002, o Banco Mundial garantiu mais de 4 bilhões de euros para projetos de desenvolvimento no Afeganistão. O banco acrescentou cerca de 11 milhões de euros para o Fundo Fundiário de Reconstrução do país, que administra na previsão para 2021. Então, 680 milhões de euros de reembolsos ficaram retidos. A Câmara dos Deputados aprovou proposta que determina aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios a realização anual de levantamento de demanda de educação infantil para crianças de 0 a 3 anos de idade. A medida consta do projeto de lei 2228 de 2020, do deputado Pedro Cunha Lima, do PSTB. O texto está sendo enviado ao Senado. De acordo com o substitutivo aprovado na Comissão de Educação, esses entes federados poderão criar, com o apoio da União, mecanismos para realizar a busca ativa de crianças dessa idade para a escola, divulgando o levantamento de métodos utilizados e o prazo de sua realização também. Mais de 50 quilômetros de estradas rurais serão pavimentadas em 15 municípios paranaenses.
Os convênios para a liberação desses recursos às prefeituras foram assinados pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, totalizando R$ 14.244.616,13 em investimentos. Os recursos fazem parte do Programa Estradas da Integração, coordenado pela Secretaria Estadual de Agricultura e de Abastecimento. Esse é o maior programa de pavimentação de estradas rurais do Paraná nos últimos 30 anos, que vem para melhorar a logística, para atender a agricultura familiar e também o agronegócio paranaense, afirmou Ratinho Júnior. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, bom dia para você nesta quinta-feira. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Zé, ontem passei ali na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a novena voltando, claro, guardadas com ressalvas e muito mais. Que bom, estou dizendo isso porque a gente está voltando a viver. Ontem, 3 jogos na Copa do Brasil. Hoje o Fluminense pega o time do Galo Mineiro do Cuca. E aí, Zé, esse jogo? É um jogo interessante. O Fluminense mudou o comando técnico, né? Saiu o Roger, o Marcão e o Ailton estão respondendo pela equipe. E veja só, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro agora por 1-1 no Campeonato Brasileiro. E voltam a se enfrentar na Copa do Brasil. E é um jogo difícil, porque o Fluminense se mostrou na partida anterior muito bem trancado, muito bem organizado taticamente, mas o Clube Atlético Mineiro tem jogadores mais qualificados, tem potencial maior, poderia até ter vencido a partida anterior. Mas a Copa do Brasil é uma competição mata-mata e, por certo, as duas equipes se empregarão com toda a força, objetivando o resultado de vitória. Não dá para fazer um prognóstico, apontar este ou aquele como favorito. Será um jogo certamente muito disputado, difícil, pegado, com possibilidades maiores pela qualidade técnica do time do Cuca ser o vencedor. Zé, e amanhã, Zé? Pediram para perguntar a você, o pessoal da URCA, quando nós estivemos lá. O Curitiba, às vezes, assusta um pouquinho, mas tem vencido. Contra o Botafogo, amanhã, 9h30 da noite, com cobertura da Rádio Cidade, 97.3 de Paranaguá, e um complexo agora conosco em nossas lives. Curitiba é favorito, Zé? Não digo que o Curitiba seja o favorito, mas o Curitiba tem possibilidades enormes de alcançar o resultado positivo. Curitiba tem feito resultados muito bons, tanto é que é o líder da competição. E detalhe, neste jogo, o Botafogo não vai ter os abafejos da arbitragem como teve no turno inicial. Um dos jogos em que o Curitiba foi altamente prejudicado pela arbitragem foi justamente contra o Botafogo. O próprio Curitiba entrou com represálias junto à comissão de arbitragem, reclamando dos erros incríveis acontecidos. Agora tem o VAR, não é? O VAR vai auxiliar a arbitragem a ser correta. Entre os times, o Curitiba me parece melhor situado que o Botafogo. O Botafogo tem alternado altos e baixos, mas deu uma subidinha. É um jogo difícil, mas acredito que o Curitiba vai fazer ponderar e preponderar a sua condição de mandante e de líder do campeonato e vai conseguir mais um resultado positivo. Acreditamos sinceramente que o Curitiba se afirme ainda mais como líder da Série B.
Beleza, e não terá torcida, senão a Isabelle iria com o nosso Zepo no jogo de Curitiba e Botafogo, mas não tem torcida. Valeu, Zé, um abraço. Valeu, segue sem torcida. Um abraço, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.